pode ter variações dentro de um sexo biológico ou dentro de um sexo genético. Eu posso ter pessoas que... Eu tenho mulheres que nascem sem vagina, eu tenho mulheres que nascem sem útero com vagina, eu tenho mulheres que nascem com vagina, com testículo, com pênis, que é o popularmente dito o hermafroditismo. Eu posso ter o pseudo-hermafroditismo. Eu posso ter pessoas que nascem com duplicidade genital, mulheres que nascem com 2 vaginas, 2 colos. Eu posso ter homens que nascem com 2 pênis, que é a bifastia. Então, existe uma gama de variedades, né, que você tem dentro da espécie humana, né? O assexual, pansexual e outros, tá? É um impacto você ter uma condição interna, né? Não precisa, né? Eu sempre mantive isso meio que em segredo. Eu lembro, às vezes, quando eu fazia faculdade em outra cidade, às vezes eu passava mal em outro hospital, aconteceram algumas exposições, mas o impacto que, por exemplo, o meu filho, o Jacob, teve de nascer com genital atípico e um diagnóstico de pseudo-hermafrodita foi muito maior do que o meu. E eu falo que uma pessoa que nasce com genital atípico sofre muito mais impacto e violência do que uma pessoa intersexo que tem uma questão interna. Porque a violência começa no pré-natal. Né? Na psicanálise eu trago o tema vida intrauterina. Já começa ali. Já começa a criarem, atrapalharem o vínculo da mãe com o bebê, né? Tipo, interrompe a gestação, já começa uma série de violências. Quando nasceu o bebê hermafrodita do hospital, eu passei por isso no meu 3º filho. Os outros 2 têm condições internas, nem tanto, né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor. Mas do Jacob, infelizmente, a situação do Jacob, ela teve de se tornar pública, porque quando ele nasceu, ele não teve direito à certidão de nascimento, em 2016, porque ele não era menino nem menina. E ele nasceu dentro de uma universidade pública, aqui em São Paulo. E não tinha lei em 2016. Então era muito chocante. Eu gosto de trazer esse relato, né? Trazer junto à teoria, por exemplo, meu doutorado é sobre educação de criança e adolescente intersexo, meu pós-doutorado é na formação de médicos na questão bioética, né, sobre intersexo. Mas eu vou trazer relatos hoje que eu acho importante no ambiente de saúde a gente pensar nesse impacto. Então, por exemplo, quando eu estou ali no doutorado, eu fico grávida, né? E eu tive que fazer uma ressonância fetal, não é um exame que se pede, mas como ele era cardiopata, ele tinha 8 cardiopatia congênita, suspeita de microcefalia, teve que fazer. Aí apareceu ali, né? Eu lembro, meu obstetra veio falar, olha, ali onde a gente achou que era um pênis, parece que não é, deve ser um clítoris aumentado, não tem os testículos, mas também não tem ovário. E daí eu falei, nossa, beleza, mas você viu que o cérebro e o coração, né? O cérebro não está tão ruim como estava, né? Então, na época da gravidez, eu pensava, ninguém morre por causa do sexo, né? Tirando as violências, transfobias e tudo mais, mas no caso ali de um corpo. E aí eu achava que o menor problema, né, se tornou maior quando ele nasceu. Então ele não pôde ter certidão de nascimento. Eu, consequentemente, não pude ter auxílio maternidade, foi negado pelo INSS, e a minha licença também no doutorado foi negada. E aí, quando eu acesso isso, aí eu tô ali a primeira semana ele internado, e eu começo a ver tudo isso como que é, E no grupo de TDS lá já havia essa discussão interna dentro da cirurgia da pediatria, que havia isso é uma quebra de paradigma. A cirurgia pediátrica, ela foi formada para fazer muitas cirurgias em pessoas intersexo, e começaram a discutir que realmente nem todos precisam ser operados. Então, isso é uma mudança. E aqui, quando eu cheguei, uma das primeiras demandas que eu recebi foi exatamente da endocrinopediatria, que queria que eu pegasse casos de pessoas adultas intersexo que foram operadas na infância para reverter ou para fazer retoques. E os retoques são complicados, muito complicados. Por exemplo, semana que vem eu vou operar uma pessoa intersexo que ela foi operada pela cirurgia pediátrica, eu não lembro se foi aqui ou fora,
O mais comum, persistência do seio genital quando é genitália ambígua, e a sorte é que a cirurgia que foi feita aparentemente sincroniza com a identidade de gênero da pessoa, ser feminina, mas é um processo complexo, por exemplo. Por quê? Porque a uretra está embaixo da vagina, então eu vou ter que fazer uma troca. Então, é uma cirurgia que eu disse, eu não posso garantir porque é depois. Então, de fato, a não ser salvo situações muito específicas, o melhor é que a gente deixe esse processo para quando essa criança entra na adolescência ou na vida adulta, porque de fato a sexarca acontece depois dos 15 anos, né? Antes disso, a sexarca precoce. Em tese, a pessoa não estaria fisicamente pronta para a atividade sexual. Então, o que precisa de um cuidado multidisciplinar muito importante da pessoa intersexo para que ela cresça bem, né? Sem esse tipo de prejulgamento, até que se nessa fase, quando ela tem uma sexualidade, que é um processo dinâmico, mas um pouco mais sólido, ela opte ou não pela cirurgia, né? Mas realmente é complicado. E eu acho que você tem um currículo muito mais rico de vida do que o nosso em termos de vida. Você pode escrever um livro, 2, vários. Eu lembrei de você falando, tem um livro maravilhoso para mulheres em situação carcerária, que chama Prisioneira do Drauzio Varela. Esse livro é maravilhoso, e esse livro, ele fala, um dos capítulos, ele fala sobre as mulheres trans dentro da presídio. É muito interessante. Com a sexualidade e a diversidade também. Gente, boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu vou focar mais na questão intersexo hoje, tá, gente? Me apresentando, eu sou uma mulher bissexual, eu sou uma mulher intersexo e psogênero. Eu vou explicar um pouco o conceito de psogênero também. Sou mãe de intersexo, tive 4 filhos, dos 4 filhos, 3 são intersexo e um é trans, né? E sou sogra de trans, né? Então, achei legal também. Fui uma das pacientes de CAISM, o meu ginecologista é formado no Unicamp, graduação, mestrado, doutorado, e ele me acompanha desde os 16 anos. E aí eu acho interessante a condução dele comigo, é bem diferente do que muitas vezes o ativismo intersexo traz. Ele sempre teve uma condução muito humanizada, né? Então a minha experiência como mulher intersexo e ele também como obstetra dos meus filhos, eu acho que foi muito diferente do que muito das histórias que a gente pega nas triagens da ABRAE, né? É bem assim... então, assim, fazer meu sinal em Libras, sou professora de Libras também, então pela comunidade surda, né, eu tenho que trazer. E sou uma mulher latino-americana, interracializada, ancestralidade indígena. Acho importante a gente trazer todos os marcadores. E mãe atípica, mãe de TEA, tá? E mãe de doença rara. Gente, quando a gente tem 4 filhos e a gente, né, eu acho que tem um atravessamento muito grande, sim, da questão intersexo com neurodivergência, a gente precisa falar disso, e das doenças raras, né? Porque a maioria das condições intersexo vem ali, né, é uma condição rara, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que achar aqui a apresentação. Ele deixou embaixo, mas eu não sei onde foi. Porque é um vídeo do coletivo feminista As Minas, né? E elas reclamam assim, elas falam, Thaís, esse vídeo ainda. Eu falei, tem uns 15 anos esse vídeo. Porque tem uma questão uma palavrinha que tem ali que mudou, né? Mas assim, então eu sempre falo para elas que eu aviso, né? Que elas querem atualizar esse vídeo. Mas é um vídeo que eu acho bem didático para explicar sobre o intersexo, por mais que o doutor já explicou. Eu fiquei assim, nossa, e agora? O que vai ser isso? Né? E realmente, tudo foi tão exposto. E no dia seguinte, a técnica de enfermagem entrar chorando no quarto. E o que aconteceu? Aí é que os médicos falaram que só eu e a outra que podem entrar cuidar do seu bebê. Aí as minhas amigas querem saber como que é o genital dele. E eu falei que eu não posso falar.
Aí falaram, então, para eu tirar uma foto e mostrar por estudo. Aí ela falou, tem que ter termo de ética, não é assim. Aí todo mundo parou de conversar comigo. E ela chorava. Eu sei que fiquei amiga dela até hoje. Então, assim, era um despreparo e eu estava numa universidade pública, tá? E aí, o que aconteceu? Eu liguei para o meu orientador de doutorado, que era livre docente de psicologia, eu falei, vem nesse hospital, as pessoas são tudo, tem tudo. Eu falei, gente, desculpa, mas o termo que eu usei na época, eu falei, não podem me acusar de psicofobia, mas eu falei, esse povo aqui tem tudo transtorno, gente, não é normal. Porque assim, eles querem que eu opere um bebê para educar, eles acham que não tem como educar com genital. Eles falam que perguntaram se eu queria uma psicóloga. Eu falei, não, precisa de uma psicóloga para as equipes. Eu tenho a minha. E aí depois, na alta, olha, em teste da orelhinha, do pezinho e tudo, mas eu não vou te dar a declaração de nascido vivo, porque como ele não é menino nem menina, não tem como preencher, né? Aí eu pensei, não é possível que isso exista. Fomos pesquisar, não tinha lei. E isso, aí eu causei ali no hospital, né? Eu já era 20 anos trabalhando em educação inclusiva, a gente aprende a causar nos lugares, né? Lutar por direito. E aí a advogada do hospital fez um papel, vou mostrar no slide, declarando que ele tinha sexo indefinido e não tinha como registrar. Pego esse papelzinho, fui no INSS pegar minha licença, não servia para nada. Fui na promotoria da infância, o promotor também não sabia o que fazer. Fui numa ONG LGBT, ninguém nem sabia o que era intersexo. Aí volto para minhas aulas de doutorado, porque também não tive direito à licença pela Unesp. Com 15 dias, com cesárea, com meu filho e meu marido do lado. Posso assistir a aula com meu bebê e contar a novela inteira, né? Aí a minha professora de Gênero e Direitos Humanos fala, Thaís, é surreal, não consigo acreditar que isso está acontecendo. Nós vamos levar isso para uma audiência pública e a gente leva para um seminário internacional da mulher, que ia ter um procurador da República. Aí leva, aí eu falo lá com ele no colo e o procurador da República também não sabia que isso acontecia. Aí a gente começa, eu peço para trocar minha pesquisa de doutorado para essa área. Eu me sinto na obrigação, porque eu como mãe não encontrava material nenhum. As cartilhas que tinham, não tinha uma cartilha da Federal da Bahia, mas eu achava muito confusa. E aí a gente, né, começa ali nas redes sociais. Eu queria conhecer pessoas com genital atípico, se for operado ou não. Por mais que eu tenha condição intersexo, eu não passei. Foi também quando, com 15 dias da minha cesárea, que meu ginecologista falou assim pra mim, Thaís, eu tô lendo muito sobre tudo, né? E ele falou, nossa, né, eu só escutava, eu conhecia o termo DDS, né, que eram os distúrbios de desenvolvimento do sexo, e ADS, anomalia de desenvolvimento do sexo. E eu sempre tinha, né, você tem uma DDS, você sabe, e eu nunca tinha escutado o termo intersexo. Aí eu comecei a ler intersexo e nos autores das humanas e sociais. E aí eu entendi que você é intersexo, né, e né, até falou dos filhos e falou assim, que muitas pacientes minhas são intersexo, e a gente pensa só nas síndromes, né? Mas se eu começar a falar isso aqui publicamente vai causar muito, né? E aí é muito interessante que aí ele pega e fala, né, o quanto, né, ele acha que a medicina parou no tempo, porque ele fala assim, agora me fez muito sentido, tanto que a vida inteira ele ficou tentando achar um hormônio que desse certo no meu corpo, um monte de coisa nunca dava certo, a gestação todas eu tive que fazer tratamento, tomar hormônio, a vida inteira. E aí eu trago um conceito aqui de DDS, que é o termo da medicina, diferença do desenvolvimento do sexo, que é um termo mais humanizado, que é o que está na resolução do Conselho Federal de Medicina, DDS, né? E o intersexo, que é um tema das ciências humanas e sociais, que é a vivência psicossocial de quem tem uma DDS. E é o termo que está na resolução do Conselho Federal de Psicologia, que está a Thalita, que era presidente do Conselho Regional de Psicologia, que trabalhou nessa resolução. E aí, então a gente vai entender a DDS como a questão corpórea, diagnóstico médico, e intersexo, a vivência psicossocial. Quando eu falei da questão ipsogênero, né, tem a mulher cis, né, por exemplo. Ela tem um corpo biológico lido como de fêmea, ela se identifica como mulher, certo? A mulher trans, ela tem um corpo biológico tido como masculino, que a gente, quando fala em biologia, eu acho que é macho e fêmea, masculino e feminino seria gênero. E ela vai se identificar como mulher. A mulher ipsogênera, ela tem um corpo intersexo.
E para elas, eu, por exemplo, para eu ser lida como feminina, eu tive que usar hormônio a vida inteira, senão eu virilizo. Então eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher misogênera, mas eu também não sou uma mulher trans, porque eu fui registrada como mulher. Assim como, por exemplo, os homens Klinefelter, eles falam muito isso, né? Eles não se veem como homens cis. Eles ficam muito bravos quando alguém fala, fala homem cis. Não, eles são homem misogênero. Né? A gente tem um grupo lá. Por quê? Porque eles têm características, por exemplo, ginecomastia, que são lidas com características femininas. E eles precisam usar hormônio para ser lidos como masculinos e fazer vários procedimentos estéticos. Né? Então, a vivência não é a mesma de um homem cis e nem de um homem trans. Então, a gente tem falado muito da identidade misogênera, tá? Eu vou correr, eu falei muito já, mas eu queria pôr só... Aqui tem um vídeo que eu gosto de usar, porque às vezes... Né? Enquanto ser existente. Então, gostaria de chamar o Dr. Luiz Gustavo para dar sua aula. Pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou pedir desculpas porque eu não consegui, não tive tempo de mudar os brasões do meu emprego antigo. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas quando você falou, Johnny, do boa tarde a todos, todas e todos, eu me lembrei de mais ou menos, acho que 3 anos. E essa aula, eu dei essa aula, na verdade... Então, pensando ali, eu vou trazer realmente hoje, né, um foco muito na questão intersexo, porque eu vejo que o próprio movimento LGBT não conhece o que é intersexo, não sabe o que é intersexo, é muito complicado, tanto que a gente sofre muita intersexofobia dentro do movimento LGBT. Né? As ativistas da ABRAE têm sofrido nos últimos anos, principalmente nesse ano, um grau absurdo, tanto de intersexofobia como de misoginia, e inclusive em locais de pesquisa, né? É bem complicado o que temos passado, justamente por esse desconhecimento, né? Então, quando a gente traz aquele número ali, cada 100 nascimentos, 1 a 2 pessoas nascem intersexo, esse dado da Organização Mundial de Saúde é dado quando nasce com genital atípico. A gente tem um número de 10,95% da população intersexo quando a gente traz ali questões de alterações hormonais congênitas e outras condições genéticas, né? Então, são muitas pessoas. Mas onde estão? Não conheço. Aqui eu sei de 2, eu e a Dione. Deve ter mais que eu não conheço. Mas eu posso dizer que são muitas e a maioria vive na invisibilidade por medo da intersexofobia. Porque nós somos colocadas no patamar de monstruosidade, de aberração e anomalia. Isso, né? E essa linguagem, imagina uma criança que cresce indo na consulta com a mãe, na geneticista, e escuta a geneticista falar: olha, esse seu bebê tem uma anomalia do cromossomo sexual. É um termo da medicina, mas eu não posso falar esse termo numa criança em desenvolvimento, tem as questões psíquicas, né? Então, a criança cresce escutando. Em que lugar, como que eu estou constituindo a identidade dessa criança que escuta, eu sou uma aberração, eu sou uma anomalia. Eu vou trazer frases que eu já escutei de médicos no meu pré-natal, mas não do meu obstetra. Eu sofri violência obstétrica de equipes que não eram a minha, é assustador isso. Mas, assim, olha, você não quer interromper a gestação, tá para vir por aí uma aberração, seu bebê vai ser assustador, você está preparada para isso? Né? E não sou só eu, quando a gente conversa com as mães gestantes de intersexo, são inúmeras as violências. Né? Então, a gente escuta ali, desde o bebê nasceu, o médico grita, o bebê é hermafrodita, sai da mãe. Depois, você não quer dar produção? Então, assim, são coisas que acontecem, infelizmente, é rotina de quando alguém gesta um bebê intersexo. E eu falo que eu, como mulher intersexo, por eu ter uma condição interna, né, hormonal, de virilização, que eu descobri na puberdade. Eu treinava, eu era atleta, aí um dia eu estava fazendo abdominal, me deu uma dor muito forte, né, dores, né, que persistem nas pessoas intersexo, e eu fui para o hospital.
Fiz ultrassom, na época o médico com maior cuidado que me atendeu ali, encaminhou para o ginecologista, e depois o ginecologista que me explicou que eu tinha uma alteração interna, que eu podia ter virilização, que eu tinha que tomar anticoncepcional, mas nenhum anticoncepcional dava certo, eu tinha alergia de todas, e eu fui a vida inteira, né, parece que é uma coisa assim que vai experimentando que dá certo, né? Boa tarde a todos, a todas e todos. Hoje a gente vai dar, seguindo a programação do curso de formação em diversidade em saúde, pluralidades do ser. Hoje a programação é a aula 2 e a gente vai falar sobre sexo, gênero e sexualidade, conceitos e fundamentos, né? Mas para iniciar esse curso, a gente vai iniciar com uma intervenção cultural. Para a intervenção cultural, eu gostaria de convidar a Verônica, multiartista e ribeirão pretana, para fazer uma apresentação. Nascido intersexo graças às nossas denúncias. Então, o que acontece? A gente consegue ser o único país no mundo que respeita a Declaração de São José da Costa Rica de abolir sexo e gênero para bebês nascidos intersexo. Essa legislação tem postergado as cirurgias, é uma normativa, agora está tramitando no Senado para virar lei, né? Estamos tentando, eles querem que até 1 ano de idade defina o sexo, mas estamos tentando que espere mais. Estamos tramitando o Estatuto Federal da Pessoa Nascida Intersexo. A Dione fez parte de toda essa articulação do Estatuto, né, de montar, reunir mais de 20 ONGs representantes da área intersexo, o grupo de Tanner, Hiperplasia Adrenal, Klinefelter, montar o texto, está tramitando. Então, hoje todas as leis que tem no Brasil para pessoas intersexo aprovadas fomos nós que fizemos, né? Eu e Dione Freitas, a DAI, né? E as que estão tramitando. A primeira lei que define o que é intersexo no Brasil, ela é de 2020. É uma lei que a gente conseguiu, que é a lei de reclusos de liberdade. Tinha que definir para onde iam pessoas intersexo, em qual presídio, masculino ou feminino. E aí a lei a gente consegue conceituar o que é intersexo e abrir a porta para a lei da DNV. Estamos tentando uma prótese mamária pelo SUS, para mulheres intersexo, que não é um direito hoje. Testosterona para também homens Klinefelter, que também eles não têm direito. Saiu agora na resolução do CFM, né? Então foi um ganho nesse sentido, por mais que a gente tem nossas críticas à resolução do CFM, mas trouxe essa possibilidade das reposições hormonais. E vários documentos que depois eu vou trazer. Eu vou trazer os documentos primeiro. Aqui, ó, é o documentinho que o hospital fez. Sexo indefinido, né? E esse documento fez a gente conseguir avanços legais. Minha professora, eu assisti uma aula na Unesp, gente, com um bebê de 15 dias, porque o governo é assim. Aqui é eu fazendo um relato no Seminário Internacional, Procurador da República. Esse é um documentário com o Jacob, depois eu mando os slides, quem quiser, com os links, para mostrar o quê? O que acontece aí? Vieram uma equipe de Oxford fazer um documentário com o Jacob, porque eu e o Beto somos apontados como os primeiros pais no mundo a falar publicamente sobre isso e a lutar contra essas cirurgias em bebês intersexo. E aí eu trago uma série de links de documentos que a gente foi conseguindo. O primeiro é da Secretaria de Saúde de São Paulo, que é informativo sobre bebês intersexo, que eu lembro que eu saí reclamando, causando tanto, que o secretário de Saúde de São Paulo me procurou. O que você quer? Eu quero uma cartilha para as maternidades. E fizemos, né? Foi uma construção coletiva, com profissionais da saúde, médicos, psicólogos, ativistas, a Dione também. A Dione está em todos, tá, gente? Porque a Dione, eu não falei, mas quando o Jacob nasceu, eu achei ela no Facebook, ela tinha um canal no YouTube. E eu aprendi tudo com ela ali, né? E aí eu fui entendendo a minha condição, a dos meus filhos, e aí foi, né, resultando na fundação da DRAI. Quando a Johnny vai em 2018 na ONU, ela me liga chorando. Thaís, falaram que se a gente quer de intersexo na sigla LGBT, a gente que funde uma associação. E ela chorava, então vamos fundar. Fundamos. Então, assim, então tem os documentos todos aí, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal, né?
um guia da Unesp, que saiu esse ano da reitoria da Unesp sobre intersexualidade, com todos os números, dados, falando não só das questões, é muito importante para a gente essa questão da infância e da falta de acesso à saúde. E os atos oficiais, as audiências lá do SUS em Manaus sobre cirurgias em pessoas trans e intersexo, tem todos os links da formação inteira que teve ali de cirurgias. E aí eu vou passar só 2 vídeos para encerrar. E a gente para a pergunta, porque eu acho importante trazer essa visão, que é tanto o vídeo do parto do Jacob, que foi gravado, né, e da novela Renascer, né, que sai um episódio ali, sai tanto a Dione, né, como eu, o Beto e o Jacob. Deixa eu ver se esse vai. Ou foi a conduta ali médica, o quanto a área intersexo parece que ninguém sabe de nada. Passaram-se 10 anos e eu ainda, cada vez mais pelas intersexofobia que a gente vem sofrendo, eu vejo que não sabem. Então, ali, eu tenho uma cena gravada na minha mente ali, né? Um dia de vida, a gente no hospital, eu após uma cesárea que foi bem complicada, uma equipe médica de urogинecologistas, todos professores doutores nessa universidade, e do outro lado um médico mais velho sozinho, né? E aí fizeram todos os exames, olha, o bebê de vocês não tem útero, não tem ovário, não tem testículo, isso a gente acha que talvez seja um clítoris, outros achavam que era um pênis. E nós vamos fazer exame de cariótipo, se for XX registra como menina, XY como menino. Aí eu falei, se for XXY, se for X0, se for, gente, eu estudei genética. Aí eles, já a gente faz uma vagina nele, que a cirurgia é mais fácil, e vocês educam como menina. Aí eu, gente, eu sou pedagoga, psicanalista, e eu sei que a gente pode educar uma pessoa como quiser, que não vou conseguir fazer ser menino ou menina, e não é uma cirurgia que vai determinar o gênero. E aí, esse médico estava sozinho, quietinho, oprimido, né, ele é mais velho, ele levanta e fala assim, vocês ficam fazendo essas cirurgias nesses bebês? Aí quando eles crescem, passa 20 anos, vem no meu ambulatório querendo reverter, não tem como. Aí eu, isso acontece? E muito! Aí o Beto, meu marido, levantou, nós não vamos fazer cirurgia nenhuma. Quando ele crescer, ele que decida se quer ficar assim, se quer ser menino, se quer ser menina. E isso pra gente não é problema, porque não tinha obstrução urinária. Gente, não tinha nenhuma questão ali, fisiológica, patológica. E aí morre o assunto. Só que a forma que o hospital lida, porque a gente teve que ficar mais de uma semana lá, cada cardiopatia, entra o médico, os dados de genesia gonadal, porque o diagnóstico dele era de genesia gonadal pura. Não tem gônadas, não viriliza, então é uma menina. Aí vinha, como essa menininha tá bonitinha, eles disputavam o discurso. Aí, beleza. Aí vinham os da área cromossômica, achando que ele era XY, não tinha saído exame ainda. Esse garotão. Aí eu falava, gente, que surreal. Eis que eu, de tanto enlouquecer vendo aquilo, e aí logo, a minha coleguinha de quarto, né, que teve bebê, olhou pra nossa cara, afinal, o bebê de vocês é um menino ou uma menina? Aí o Beto, a gente não tinha conversado ainda se a gente ia manter isso no privado, como que ia ser, né? A gente estava tão preocupado com o coração, tanto que ele faleceu de cardiopatia com 1 ano e 8 meses. Aí o Beto, né, na simplicidade, fala, a gente não sabe se é menino ou menina, os dois, os médicos ainda estão vendo, fazendo isso. A mulher fala de brincadeira, fazia 4 horas que ela tinha saído da sala de cirurgia de cesárea. Ela pulou da maca, abriu a porta e gritou, gente, o bebê aqui do lado é hermafrodita. Aí eu pensei, caminho sem volta. E eu não sei se eu estava com muito... Doutorado em livre docência aqui na FMRP USP. Atual vice-presidente da CNE de Urologia e Cirurgia Vaginal da Febrasco. Vamos bater palmas, gente. A segunda convidada é a doutora Thaís Santos, pós-doutoranda na Unesp, doutora e mestre em educação pela Unesp, pedagoga, psicanalista e socióloga, especialista em psicopedagogia e educação especial e inclusiva, fundadora e presidente da Associação Brasileira Intersexo e colaboradora do Instituto Jacob de Educação, Diversidade e Inclusão.
Também chamo Verônica, multiartista Ribeirão Pretana, para compor aqui a mesa, sentar com a gente. Ela participou. Pode sentar. Bem-vinda. E eu vou fazer a mediação. Vou compor a mesa e fazer a mediação. Pode sentar aqui. Pode ter variações dentro de um sexo biológico ou dentro de um sexo genético. Eu posso ter pessoas que... Eu tenho mulheres que nascem sem vagina. Eu tenho mulheres que nascem sem útero com vagina. Eu tenho mulheres que nascem com vagina, com testículo, com pênis, que é o popularmente dito o hermafroditismo. Eu posso ter o pseudo-hermafroditismo. Eu posso ter pessoas que nascem com duplicidade genital, mulheres que nascem com 2 vaginas, 2 colos. Eu posso ter homens que nascem com 2 pênis, que é a bifagia. Então, existe uma gama de variedades, né, que você tem dentro da espécie humana, né? O assexual, pansexual e outros, tá? É um impacto você ter uma condição interna, né? Não precisa, né? Eu sempre mantive isso meio que em segredo. Eu lembro, às vezes, quando eu fazia faculdade em outra cidade, às vezes eu passava mal em outro hospital, aconteceram algumas exposições, mas o impacto que, por exemplo, o meu filho, o Jacob, teve de nascer com genital atípico e um diagnóstico de pseudo-hermafrodita foi muito maior do que o meu. E eu falo que uma pessoa que nasce com genital atípico sofre muito mais impacto e violência do que uma pessoa intersexo que tem uma questão interna. Porque a violência começa no pré-natal. Né? Na psicanálise eu trago o tema vida intrauterina. Já começa ali. Já começa a atrapalharem o vínculo da mãe com o bebê, né? Tipo, interrompe a gestação, já começa uma série de violências. Quando nasceu o bebê hermafrodita do hospital, eu passei por isso no meu 3º filho. Os outros 2 têm condições internas, nem tanto, né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor. Mas do Jacob, infelizmente, a situação do Jacob, ela teve de se tornar pública, porque quando ele nasceu, ele não teve direito à certidão de nascimento, em 2016, porque ele não era menino nem menina. E ele nasceu dentro de uma universidade pública, aqui em São Paulo. E não tinha lei em 2016. Então, era muito chocante. Eu gosto de trazer esse relato, né? Trazer junto à teoria, por exemplo, meu doutorado é sobre educação de criança e adolescente intersexo, meu pós-doutorado é na formação de médicos na questão bioética, né, sobre intersexo. Mas eu vou trazer relatos hoje que eu acho importante no ambiente de saúde a gente pensar nesse impacto. Então, por exemplo, quando eu estou ali no doutorado, eu fico grávida, né? E eu tive que fazer uma ressonância fetal, não é um exame que se pede, mas como ele era cardiopata, ele tinha 8 cardiopatia congênita, suspeita de microcefalia, teve que fazer. Aí apareceu ali, né? Eu lembro, meu obstetra veio falar, olha, ali onde a gente achou que era um pênis, parece que não é, deve ser um clítoris aumentado, não tem os testículos, mas também não tem ovário. E daí eu falei, nossa, beleza, mas você viu que o cérebro e o coração, né? O cérebro não está tão ruim como estava, né? Então, na época da gravidez, eu pensava, ninguém morre por causa do sexo, né? Tirando as violências, transfobias e tudo mais, mas no caso ali de um corpo. E aí eu achava que o menor problema, né, se tornou maior quando ele nasceu. Então ele não pôde ter certidão de nascimento. Eu, consequentemente, não pude ter auxílio maternidade, foi negado pelo INSS, e a minha licença também no doutorado foi negada. E aí, quando eu acesso isso, aí eu tô ali a primeira semana ele internado, e eu começo a ver tudo isso como que é, e... Para o suicídio, né? Homens XX, né? Homens que passam muito por isso. E também que não tem uma vivência transgênera, mas tem uma vivência que a gente tem chamado de ipsogênera, justamente porque a pessoa fica no meio, justamente quando ela nasceu. E precisa ser atentado dentro da saúde, ter olhar dentro da saúde, da psicologia, né, da questão psicossocial. E também a tua vivência, que é muito importante. Né? Você trouxe, Verônica, aqui, nossa, o que eu vou fazer nessa mesa, que tem pessoas que são doutoras, você é doutora da vida. Você tem ensinamentos para falar. Sua presença foi muito importante.
né? Para trazer o que você passou enquanto uma pessoa trans, vivendo tudo que você viveu. Numa época que, como você falou, hoje você é xingada na rua e agradece porque você não sofreu pedrada, porque você não foi agredida. Olha a situação, olha a história de vida, porque ninguém merecia nem ser xingado, né? Então eu agradeço muito sua presença aqui, tá? Dar um depoimento, enquanto você estava falando, né, que a gente já começa com coisas de violência, depois ela, depois Verônica, é muita violência, né, de pessoas contra pessoas, e eu vejo que muito é Visando a dignidade, o bem-estar das pessoas, né, independente de questão política, independente de questões religiosas, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos que merecem dignidade, né? E pensando no Brasil, nós temos uma Constituição, no qual o artigo 5º diz que a dignidade da pessoa humana é um preceito da nossa Constituição. Só que é um preceito que não tem sido feito, né? E a gente falar de diversidade não vai atacar o outro, vai mostrar a complexidade da nossa população, que é tão diversa, não só em sexualidade, como raça e gênero.